Essa é a nossa primeira aula sobre variáveis e é um tema importante. Eu vou falar aqui dos fundamentos delas para que vocês possam, depois de chegar dentro da Unreal, tenham um conhecimento já prévio do que isso significa. Basicamente, variáveis a gente vai usar para muita coisa na Unreal, para a nossa lógica. São valores que, obviamente, como a própria palavra diz, podem variar. Então, você precisa de um valor que varie, por exemplo, quanto que um personagem pode correr de velocidade, né? Pode ser 10, pode ser 50, pode ser 100. Então, eu posso ter esse valor que vai variando dentro de uma variável, né? Dentro de como se fosse uma caixinha que fica guardado na memória. É exatamente isso que o computador vai fazer. Ele vai guardar essa variável como um valor de memória e toda vez que você precisar desse valor novamente, você pode acessar ele. Então, se eu te perguntar, qual é o valor que esse personagem corre? Você vai pegar esse valor na memória, chamado velocidade da corrida, por exemplo, e ele vai dizer para você, esse valor agora é 30. Você pode trocar esse valor para 50 e depois que eu perguntar novamente qual é a velocidade agora do personagem, você vai pegar o valor na memória da mesma variável e vai dizer, o valor agora é 50. Então, é para isso que a gente usa variáveis, né? Eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, uma variável texto, variável do tipo texto, você pode guardar um texto dentro dela. Então, eu posso dizer que dentro do texto eu tenho o meu texto e eu posso trocar esse valor depois, né? Se eu te perguntar qual é o valor do texto, a resposta que vou ter é meu texto. E nesse caso, ele está sendo tratado como um texto. Então, isso mostra que a gente tem vários tipos de variáveis, né? A gente tem variáveis do tipo texto, que a gente viu antes, mas eu posso ter uma variável que vai guardar um número. Então, por exemplo, a variável número, que eu tenho aqui em cima, ela é igual a 0. Zero não é um texto, não é o texto zero, né? É o valor zero. Significa que é um valor matemático. Eu posso ter uma outra variável, por exemplo, que seja número 2, e aí é uma variável que tenha casas decimais. 37, no caso ponto, 37,458 é uma variável com valor decimal. Eu posso ter uma variável, por exemplo, chamada botão pressionado, para eu dizer e conseguir guardar a informação se eu tenho um botão lá no meu jogo que o personagem apertou ou não apertou. Então, se o botão está pressionado ou não está, ele vai me dar uma resposta se é verdade, true, ou é falso, false. Então, esse é outro tipo de variável que a gente vai ver. Outro tipo de variável que a gente vai ver na Unreal é o vector, que é uma variável que já tem 3 valores dentro. Aqui a gente tem 37, aí eu tenho o valor 15.2 e tenho o valor menos 98, que é uma variável que vai guardar 3 valores, que é um ponto no espaço, x, y e z, por exemplo. Então, você percebe também que a gente tem um outro tipo de variável, que é o último caso aqui, que é o meu objeto. E aí, nesse caso do meu objeto, eu estou guardando um outro objeto dentro dessa variável, que é o objeto carro. Então, é um objeto que pode existir na outra cena e você guarda ele como meu objeto, né, dentro de um valor de variável. Então, eu posso fazer operações com as variáveis, né, com os valores delas. Se eu digo que eu tenho uma variável número, que é igual a 0, e uma variável número 2, que é igual a 37.458, se eu somar as duas variáveis, né, número mais número 2, eu vou ter o valor dela somado 37.458 mais 0, que vai ser o 37.458. Né? Então, perceba que eu posso somar as variáveis, fazer operações aqui entre duas variáveis que são do tipo número, por exemplo, e aí eu tenho a soma dos valores dela. Eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho uma variável número 3, né, declarar uma nova variável e dizer que ela é igual aos valores de número mais número 2. E aí, no caso, o número 3 vai ter o valor das duas juntas. Eu gostaria que vocês entendessem agora nesses fundamentos, que você pode fazer operações com os valores das suas variáveis. E quais variáveis que são comuns a gente utilizar, por exemplo, num jogo, né? Por exemplo, eu coloquei aqui 4 que são... poderia ser, por exemplo, num jogo de RPG que tem um personagem e a gente tem lá, por exemplo, a vida, a mana, a velocidade e o tipo da espada que o personagem carrega, que são valores que podem alterar de acordo com o progresso do jogador. E eu posso guardar, por exemplo, no vida um número 100. Na mana, posso guardar um número 85. Na velocidade, eu posso guardar, por exemplo, um número 200. Né? E no tipo de espada, posso guardar o tipo de espada do objeto, espada de madeira. E é assim com esses valores que a gente vai trabalhar na Unreal, agora nas próximas aulas, começando a declarar nossas primeiras variáveis.